esse ponto do Donald Trump me fascina, Christian, e eu não lembro se eu tive a chance de debater com você isso aqui no Central, que é essa tara militarista do Trump, que é uma coisa que não é tão... Veja, os Estados Unidos e todos os presidentes... O Obama ganhou o Nobel da Paz empreendendo guerra. Então, não estou falando né? É claro que é um dos exércitos, né? Se não o mais poderoso do mundo, um dos mais poderosos. E os presidentes tendem a usar essa força, seja de qual campo for, né? Democrata ou republicano. Mas tem uma tara estética quase, né, do Trump com os militares americanos. Então, o que o New York Times reportou esse fim de semana? Na verdade, foi já na sexta-feira, se eu não me engano. Que o Trump está secretamente pediu à Casa Branca, assessores da Casa Branca, para desenhar um plano do Pentágono para o exército americano fazer o combate aos cartéis de drogas, inclusive latino-americanos e fora não o traficante latino-americano dentro dos Estados Unidos, inclusive com ações em solo estrangeiro. Qual é o caminho jurídico que eles estão formulando para isso? Decretar esses cartéis como terroristas, certo? Porque é o jeito que ele encontrou de fazer tudo. Então, tarifa, intervenção militar, o que vier é tudo terrorista, então a gente pode... Tudo é estado de exceção para conseguir pretexto para desrespeitar todas as regras de direito internacional ou direito interno. Exato. E aí você soma isso, o fato de que ele acabou de botar o exército na rua, em Washington, para controlar a violência urbana de Washington. Hoje, instantes antes da gente entrar no ar, né? Ele tinha feito uma declaração à la Trump de que os moradores de rua deviam deixar imediatamente a cidade, né? Coisa simples, democrática, humana, né? E aí botou o exército. Então, a sanha trumpista, ela é aquilo que você descreveu. Ela não tem fim, ela não tem... É só a rendição total que interessa, né? Pelo menos retoricamente, mas não só. A gente está vendo ações concretas, né? Até aqui. A Lu apontou bem, né? Que o entorno do Eduardo Bolsonaro está dizendo... Claro que assim, tem uma parte que é muito, né, bravata, mas também, novamente, vem se mostrando real a articulação do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo com membros da extrema-direita americana. Esta semana, na quarta-feira, eles vão ter reunião com membros da Casa Branca. E a colunista Bela Megali, do Globo, informou que, na pauta, inclusive, devem estar pedidos de sanções a Davi Alcolumbre e Gilmar Mendes. Isso porque o Gilmar Mendes vem falando aí em off, ouve, né? Não, tem que ter uma... Estamos junto com o Alexandre de Moraes, mas não tanto, né? Então é isso, eu acho que realmente a pressão começa a fazer algum tipo de efeito, né? Na verdade, o interesse é exatamente meter medo em todo mundo. Você fica imaginando que os presidentes de Senado, de Câmara, de Supremo Tribunal Federal tenham patrimônio no exterior, tenham filhos que estudam fora, então eles ficam achando que eles têm, que os americanos ficam achando, quer dizer, essa extrema-direita hoje no poder dos Estados Unidos, ficam achando que eles podem aproveitar, eles têm que aproveitar esse poder meio informal a respeito do dólar, das transações comerciais, essas leis de instrumentalizar essas leis que foram criadas para favorecer os direitos humanos, para combater os direitos humanos, fazer o contrário, derrubar as democracias liberais mundo afora, né, para exercer coerção sobre as autoridades dos países que eles querem, sobre os quais eles querem impor um alinhamento. Né? Então eles querem botar medo no Alcolumbre, quer botar medo no Mota, quer botar medo no Gilmar Mendes, quer botar medo dessa gente toda para eles abandonarem, para se curvarem, para ajoelharem. A intenção é exatamente essa. Agora, o problema, no caso do Supremo Tribunal Federal, que tem a ver com o que me foi perguntado e eu acabei não respondendo, o clássico, parece até político, né? É o fato de que o problema central o Supremo Tribunal Federal brasileiro provavelmente é a corte constitucional mais forte do mundo, por vários motivos.
né? E assim foi criado pela Constituição, exatamente para impedir a volta da ditadura. Tem muitos problemas, tem problemas corporativos, tem um monte de problemas, mas o fato é que o problema americano não é com o nosso desenho institucional. O problema dos Estados Unidos é que eles conseguiram implantar lá uma ditadura em que você alinhou os poderes debaixo da ditadura da Casa Branca e você precisa criar um modelo semelhante no resto do continente. E a existência da Suprema Corte do Brasil é um óbice enorme ao retorno da extrema-direita ao poder no Palácio do Planalto. Então, o que acontece? Eles vão tentar ficar apertando esse torniquete sobre todas as autoridades brasileiras, metendo medo em todo mundo, para tentar fazê-los ficarem de joelhos. O problema é o seguinte: se você consegue, se os ministros do Supremo recuam, se os ministros do Supremo cedem, eles estão liquidados. Eles estão liquidados, porque toda a base jurídica institucional do poder que eles passaram a ter desde 1988 e, sobretudo, a partir, acho que da década de 2000, né, da primeira década do século, vai tudo por água abaixo. Por que diabos eles vão ceder a isso? Essa é a base toda do poder político institucional que eles têm. Então, eles não têm como recuar. É assim que eu interpreto, por exemplo, a frase que você mencionou. Segundo, assim, o Gilmar Mendes pode não concordar com todas as decisões que foram tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, mas ele publicamente vai endossar, porque, do contrário, porque isso é uma defesa institucional. Né? Existe um ataque geral no mundo, que é muito curioso, porque no começo da globalização, com o consenso de Washington e tal, a ideia de difusão das democracias constitucionais mundo afora, garantidas por uma Suprema Corte, era algo que foi apoiado amplamente pelos Estados Unidos, até porque um dos modelos de democracia liberal garantida por Corte Constitucional eram os próprios Estados Unidos, gente. Tá? Você tem o modelo europeu, mas também o modelo europeu é diferente, mas também foi inspirado mais ou menos no norte-americano. Né? E agora inverteu-se tudo. Agora estão passando aquilo que eles defenderam durante 30 anos como se fosse o contrário. A existência de uma corte constitucional autônoma, que não esteja alinhada com a extrema-direita, passa a ser considerado um regime comunista. É uma espécie de um chavismo. Tá? Que é isso que eles estão tentando vender. E aí, o que você vai ter que fazer? Então, o que acontece? Você tenta politizar. A existência de uma Suprema Corte autônoma é comunista. Você tenta politizar aquela instituição que foi criada para ser exatamente o juiz contra a partidarização do sistema político de cada um desses países, entendeu? Quer dizer, você está querendo dizer que o árbitro está de um lado e que o árbitro é bandido e que o árbitro é comunista. Essa é desde que não esteja, que a Corte não esteja alinhada. Né? Então, e aí, Christian... mas aí, aqui só para terminar, então, eles têm que fazer defesa institucional. Né? É por isso que eu acho que não tem jeito. E acho que divergências menores entre juízes são coisas naturais. E aí, desculpa, eu acabei te interrompendo, eu achei que você tinha concluído, você mas... interrompeu, tá ferrado. Não, porque a minha pergunta é justamente essa, porque esse raciocínio ele é cristalino para mim, isso que você acabou de desenhar. Inclusive, confirmado pelo ministro Edson Fachin. Eu até comentei aqui na semana passada, o Fachin deu uma palestra, ele não é uma pessoa que dá muitas palestras, muitas entrevistas, não é dos ministros mais exibidos da corte, por assim dizer, ele é um pouco mais discreto, mas ele deu uma palestra semana passada na Fundação FHC, que eu assisti. E ele falou muito dessa defesa institucional, da questão da coesão institucional da Suprema Corte e tal. Então, faz todo sentido. Agora... Então, vamos falar de percepção pública, porque se o Fux vier a pedir vista, um dos efeitos colaterais positivos que isso poderia gerar é a noção de que o julgamento está sendo justo, no sentido de que todos os ministros estão tendo o tempo que precisam para analisar o processo, etc. Se os demais antecipam o voto ou o Alexandre acelera o agendamento desse julgamento, essas coisas. Isso não pode gerar... Porque a gente vem falando faz tempo disso aqui, do tanto que esse julgamento tem que, além de seguir as leis, evidentemente, parecer que segue as leis, certo? Tem que convencer parte da sociedade, por causa do barulho que se construiu ao redor dele, né? E da imagem que o Alexandre de Moraes projeta muitas vezes de que é um juiz voluntarioso no que diz respeito ao Bolsonaro. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, sobre o efeito
do que parece o julgamento para a sociedade brasileira. Vou aproveitar e acoplar duas participações aqui, a do Flávio Costa, que diz: pedir vistas não é pior, prolonga a agonia, tem que acabar logo com essa confusão. E aí ele fala até para o governo conseguir governar em paz até o fim e tal, para a oposição se concentrar em escolher seu candidato e preparar a campanha. A gente vem falando do quanto é importante que esse julgamento seja célere também, enquanto é claro e parece claro, como a Flávia colocou, né? Então, ele pergunta aqui se não é um desserviço. E o Alexandre Henrique já diz: mas qual é a jogada desse ensaio? É tentar convencer a Carmen, jogar para o pleno? Só vistas não justifica. Pois é, eu acho que seria mais... Eu estou falando tudo aqui em abstrato, porque a gente não sabe se o Fux, enfim, vai querer suspender, pedir vista e tal. Mas, assim, seria melhor para o país do ponto de vista político, do ponto de vista judicial. Então, se você tem algum tipo de dúvida, discordância, você vota contra logo, pô. Por que você vai pedir vista para ficar adiando o processo? Né? O ideal era você fazer isso de uma vez, porque toda a estratégia da oposição e da extrema-direita é politizar o processo. O processo já é um processo complicado, porque é muito difícil você imaginar um tipo de processo jurídico de conteúdo mais político do que o julgamento de tentativa de golpe de Estado. Porque você consegue imaginar uma coisa mais política do que tentar destruir a República, destruir as fundações políticas da República? E ser julgado por uma instituição que você estava tentando destruir junto com a República, exatamente, né? Exatamente. Você precisa destruir aquela instituição que está resistindo ao golpe de Estado. Né? Então você não tem solução, até porque ela é a instância última, e não é à toa, é engraçado esse negócio de instância última, né? Porque agora eles acham que tem a instância, o Supremo do Supremo está em Washington, que é a instância o Trump é a instância de correição das decisões do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, o ideal realmente para o país é você limpar a mesa desse problema para as eleições do ano que vem, para você conseguir ter algum tipo de pacificação ou de normalização. Né? Agora, é claro que para a extrema-direita, quanto pior, melhor. Quanto mais você conseguir contaminar de partidário o julgamento, é melhor para ela. Né? Quando eu falo extrema-direita, sobretudo é a família Bolsonaro. Né? O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando e com ele uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova República trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, uma história sem fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos. Já disponível no Meio Primo.